Shalom Donai, sejam muito bem-vindos ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Hoje eu quero bater um papo com você sobre a necessidade de discernimento em nossas vidas. É interessante como aquilo que se acomoda com nossas inclinações tem da nossa parte um pressuposto de validação. Vou repetir, aquilo que se acomoda com as nossas inclinações tem da nossa parte um pressuposto de validação. O que você quer dizer com isso? Você pode perguntar. Deixa eu lhe contar uma pequena história para que você entenda melhor. Imagine que uma pessoa, tendo confessado a Cristo com fé, goste do trabalho de um determinado artista. Vamos supor que seja um cantor. E este cantor vive uma vida completamente dissoluta. Mas de repente, este servo de Deus o vê cantando e louvando para o Senhor. E logo fica entusiasmado e conclui: se converteu. Então este homem ou mulher de Deus passa a aceitar a pessoa e o que ela produz a partir de então sob a validação precoce de que este artista se converteu ao Evangelho. E logo se vê aceitando tudo o que este artista fazia antes e também agora, ou seja, não apenas a sua arte, como a influência do seu comportamento. Todo o seu trabalho dissoluto, e não estou falando aqui de canções ingênuas, mas coisas que realmente desagradam a Deus. E então passa o homem ou a mulher de Deus a acolher tudo aquilo que já tinha por inclinação de sua velha natureza e que só esperava uma ocasião, uma conveniência para se manifestar. Coisas estas que este servo ou serva do Senhor vem há muito tempo fazendo grande esforço para não praticar, porque na verdade não reprovava as obras do tal artista pelo conteúdo impróprio e inconveniente, mas simplesmente pelo fato de não poder consumir as obras de quem não segue os mesmos preceitos dogmáticos ou doutrinais da religião. Afinal, o que as pessoas iriam dizer se o vissem consumir a arte deste homem dissoluto, uma vez que se carrega uma confissão de fé em Cristo Jesus? Porque o artista em questão não havia até então declarado ter a mesma fé, e agora, pelo simples fato de ele estar cantarolando canções em nome de Deus, tem ele, ao olhar deste servo ou serva do Senhor, a validação de ser agora alguém que se converteu, porém uma validação sem critérios. E portanto pensa este ou esta: agora eu posso consumir as obras desse artista sem culpa, como sempre tive vontade de fazer. E mesmo não se encontrando fruto algum neste artista que possa testemunhar o Senhor, o servo ou serva de Deus pensa negociando com o Espírito: não vou julgá-lo, não importa se seus frutos são maus, ninguém muda da noite para o dia. Certamente as pessoas sempre precisam ter de nós o acolhimento, como nós um dia fomos acolhidos também. Porém, muitos não os recebem porque julgam que santificação significa antagonizar as pessoas e não as práticas contrárias que elas realizam e que as Escrituras condenam. Por outro lado, outros acolhem não apenas a pessoa, como também suas práticas provenientes de uma velha natureza sem arrependimento, que Deus reprova, como no exemplo que eu citei. São dois extremos do mesmo farisaísmo. Um se julga santo demais para se misturar, outro se julga humilde demais para não acolher, não importando se o acolhido deseja ou não largar as velhas práticas, e portanto os recebem trazendo junto essas bagagens que o outro carrega e que sempre fizeram mal a ele mesmo. Se este é o seu caso, o Evangelho lhe dará o equilíbrio necessário para discernir e agir com sabedoria. Cristo é a porta estreita, que apesar de aberta, poucos realmente a encontram. Ela está aberta, e isso diz respeito ao acolhimento. Não há acepção de pessoas em Cristo. Nisto está o amor pelas pessoas e o pastoreio que hoje se encontra reduzido, pois implica em cuidar sem julgamentos, ensiná-las a andar no Evangelho e verificar os seus frutos, estendendo a mão a levantá-las a cada recaída e ajudando-as a vencer sua velha natureza. Contudo, a responsabilidade começa na decisão de querer Cristo. Pois quem deseja passar por esta porta precisa amar a Cristo até mais do que sua própria vida. Mas o que vemos é que alguns querem carregar suas bagagens para dentro dessa porta, porque desejam tudo que Cristo tem a oferecer em termos de salvação, ser livre do juízo da morte, mas não têm desejado também andar nos passos do Senhor. Porque de fato se sentem acolhidas, porém não querem renunciar à velha natureza, mas acomodá-la tanto quanto possível, mudando o conceito de acolhimento para permissividade. Então eu quero lembrar a você a exercer juízo de discernimento, que é o tipo de juízo que o Senhor nos instrui a exercer, ressaltando que não se trata de juízo de condenação, trata-se de juízo de discernimento. E como o Senhor nos ensinou? Vamos ver? Mateus capítulo 7, versos 18 ao 21, diz assim:
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Eu tenho um pé de manga aqui em casa. Certamente, uma semente foi plantada para esta árvore nascer. Contudo, essa semente encontrou uma boa terra e foi regada muitas vezes pela chuva. Passou também por diversas condições que tornaram suas raízes mais fortes e resistentes, até chegar o dia em que ela floriu pela primeira vez e gerou seus primeiros frutos. Se eu for lá agora, que está em período de frutificação, vou encontrar mangas. Já pensou se eu fosse lá e encontrasse mancenilha? Que susto seria! Portanto, é preciso provar os frutos, ou seja, não é pelo que diz que é, não é por cantarolar canções em nome de Jesus, ou dizer que Ele é Senhor. Até os demônios não têm dúvida quanto a isso, mas pelos frutos se conhece a árvore. Ora, como eu disse, frutos não vêm de uma hora para outra. É necessário aguardar as estações, as folhas velhas vão cair, novas folhagens surgirão, a árvore vai florescer e depois então frutificar. E quando frutificar, veremos se os frutos são bons ou ruins. Portanto, ninguém se equivoque tirando conclusões precipitadas porque alguém está falando no nome de Jesus, ou então na ânsia de acertar, errou o alvo e rescindiu no erro. Por vezes caímos e pecamos, porém o que diferencia um pecador convertido de outro não convertido é como cada qual trata em si mesmo os seus pecados. Se me agrada de cometê-los, ou se me incomoda e me arrependo querendo me ver livre deles. Mas tudo tem o seu tempo determinado e não podemos confundir acolher pessoas com acolher os desvios das pessoas, segundo o parâmetro do Evangelho de Cristo, claro, e não os dogmas de uma doutrina qualquer. No seu âmbito, você precisa ter autoridade e guardar a sua vinha. Estou falando da sua mente e coração primeiramente, e depois todos quantos estão sob seu cuidado. E não negociando sua fé sob o pretexto do amor que acolhe, porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, que verdadeiramente é acolhedor, não é variável. Nele não há sombra e nem variação de mudança, de maneira que aquilo que Deus requer de nós e todos os processos que passamos e ainda vamos passar para sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo, são também os mesmos processos que todo aquele que deseja o Senhor terá de passar. Portanto, embora ninguém seja apto a exercer juízo de condenação, precisamos estar sempre aptos a exercer juízo de discernimento, para não incorrermos no erro de absorver os pecados alheios pela permissividade com o erro e a omissão de ensinar a verdade, ao invés de ajudar a vencê-los, para quem quer vencê-los. Você não conseguirá exercer juízo de discernimento sem andar no espírito da palavra. Pois quem quiser vir após mim, disse o Senhor, a si mesmo se negue, e isto implica na decisão de abdicar viver segundo seus próprios desejos, para agora ser conduzido por Deus. Tome a sua cruz, ou seja, crucifique seus velhos hábitos, sua velha natureza adâmica com suas inclinações tóxicas, e então siga o Senhor, testemunhando Cristo com a sua vida. Portanto, não é pela aparência, é pelos frutos. Não é pelo que se vê, é pelo que é aprovado pelo Senhor. O caminho da vida implica em escolhas e decisões, e ao que tem sede, diz o Espírito e a noiva, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Um dia abençoado para você. Shalom Adonai.